As dificuldades de uma mãe no lar. Parte 04, dia 26 de maio de 2026. Seja firme, então, no cumprimento do seu dever. Nunca se abstenha de governar seu filho por causa da dor materna. Certamente, a providência ordena sabiamente que seja doloroso para o coração de um pai infligir sofrimento a um filho. Quem pune sem compaixão, sem sentir tristeza, não pode punir com o espírito correto. Nem mesmo nosso Pai Celestial aflige seus filhos de bom grado. Mas será que Ele, por esse motivo, deixa de nos disciplinar e nos permite continuar pecando impunemente? Devemos, em oração fervorosa, buscar nele força e sabedoria e cumprir nosso dever sem reservas. Devemos estar dispostos a ter nossos próprios corações sangrando, se assim pudermos salvar nossos filhos dos estragos das paixões que descontroladas arruinarão sua utilidade e paz. Uma criança há pouco tempo adoeceu com uma doença perigosa, a gripe. É uma criança muito amada e, normalmente, muito obediente. Mas naquele estado de mal-estar e dor, recusou-se a tomar o remédio que precisava ser administrado imediatamente. O pai, percebendo sua determinação, puniu imediatamente o filho doente e sofredor. Nessas circunstâncias, e temendo que o filho pudesse morrer em breve, deve ter sido uma provação muito severa para o pai. Mas a consequência foi que a criança aprendeu que a doença não era desculpa para a desobediência. E, enquanto a doença persistiu, tomou prontamente todos os remédios prescritos e foi paciente e submisso. Logo, a criança se recuperou. Alguém diria que isso foi crueldade. Foi um dos atos de bondades mais nobres que poderiam ter sido praticados. Se o pai tivesse se esquivado de seu dever, é bem provável que a vida da criança tivesse sido o preço a pagar. E é assim que se adquire a força de vontade, praticando-a em todas as situações. Devemos cumprir nosso dever prontamente e sem demora, por mais doloroso que seja. 3. Outro grande obstáculo na formação de uma família feliz e virtuosa é a falta de harmonia entre os pais no que diz respeito à disciplina. Às vezes, quando um pai está ansioso para cumprir seu dever, a mãe é uma mulher fraca e tola, que pensa que toda punição e toda privação de prazer e crueldade para com seus filhos, e quando algum deles é punido, ela com seus carinhos anula o efeito da disciplina e transmite à criança a impressão de que seu pai é cruel e injusto. Um homem que formou uma união tão infeliz encontra-se, de fato, em uma condição deplorável. E se sua esposa for incapaz de se convencer das consequências ruinosas de tal conduta, ele terá que assumir toda a responsabilidade de governar a família. Mas, como não estou escrevendo agora para pais, devo passar deste caso para outro. Frequentemente, acontece de uma mãe sábia e fiel se casar com um marido cujos princípios e exemplos são tudo menos o que ela desejaria. Nesses casos, não só toda a responsabilidade pela administração da família recai sobre a mãe, como a influência do pai é tamanha que, em grande medida, contraria todos os seus esforços. Essa é, de fato, uma situação difícil. Contudo, está longe de ser desesperadora. Não se deve desistir em desespero, mas deixar que as circunstâncias a impulsionem a uma vigilância mais constante e a um esforço mais perseverante e vigoroso. Se a esposa for sábia e consistente em seus esforços, o pai, em quase todos os casos,
Logo sentirá confiança em sua capacidade de administrar a família e permitirá de bom grado que ela arque com todo o fardo de cuidar dos filhos. Tal pai está quase sempre ausente de casa e, quando presente, raramente está disposto a desfrutar da companhia da família. Que essa mãe ensine seus filhos a ficarem quietos e tranquilos quando o pai estiver presente. Que ela se esforce ao máximo para acostumá-los a hábitos de trabalho. E que ela faça tudo ao seu alcance para induzi-los a serem respeitosos, obedientes e afetuosos com o pai. Este é, de fato, o melhor caminho a ser adotado para reconquistar o pai feliz. Quanto mais alegre for o ambiente familiar, mais fortes serão os incentivos para afastá-lo de situações nas quais ele não deveria estar envolvido. É verdade que não há situação mais difícil do que a que estamos descrevendo, mas, como frequentemente acontece, os fatos comprovam que nem mesmo essas dificuldades são insuperáveis. Há muitos casos em que a mãe triunfa sobre todas elas e cria uma família virtuosa e feliz. Seu marido é extremamente intemperante, e não preciso descrever aqui as cenas pelas quais tal mãe é obrigada a passar. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo. Amém e amém.